Pessoal, continuando todo o nosso bate-papo sobre mindset, hoje fazendo toda a série de crescimento, chegando quase na reta final, falando sobre o mindset de crescimento. Já tivemos toda uma fase falando sobre mindset fixo. Às vezes, se você não se identificou em alguma coisa que nós falamos nas últimas lives aí, acredito que é importante você olhar também as lives sobre mindset fixo, que de repente está lá onde você vai estar se identificando. Isso é ruim em termos, né? Mas o lado bom é que você vai poder dar uma virada de chave, porque na verdade você está agora nesse mindset, mas ele não pertence a você, que na verdade você tem um outro mindset que foi o primeiro instaurado em você, que depois, no decorrer da sua vida, tudo foi mudando. Isso aí nós conversamos já em outras lives, então é importante você dar uma resgatada lá atrás, faz uma maratonada, que as lives que estão sendo colocadas à disposição de vocês, elas têm de 30 minutos, 35 minutos. A ideia é levantar o conteúdo e fazer com que vocês compreendam um pouquinho mais, tenham mais ideias e também consigam discernir qual é o tipo de mindset que hoje está diretamente ligado a você e também o que você poderia fazer para mudar. Então, é importante você ficar atento a todas essas situações e também ver que a situação de o local onde você está, o grupo que você pertence, essas situações que muita gente fala, poxa, muda, vai para um lugar diferente, veja pessoas diferentes, frequente grupos diferentes. Talvez isso ele tenha uma relevância, sim, mas talvez não vai ser o motivo que vai te impulsionar realmente em toda essa mudança de mindset. Na verdade, essa mudança é uma mudança onde você somente pode estar promovendo. A mudança de mindset, a virada de chave, ela é solitária. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Ela não é uma situação que nós vamos ter a colaboração de outros. Nós podemos ter um norte a seguir, mas você não tem um perfil o qual você vai estar ali te ajudando e impulsionando o tempo todo. Essa caminhada, essa jornada, ela é sim solitária. Então, atenção, porque se você falar, poxa, estão me minando, né? Essa situação não é as outras pessoas, é você. Entre no seu banheiro, se olhe no espelho e foque na pessoa que está ali e diga, não me atrapalhe mais. Que isso aí vai ser importante para você. Como o Jeff falou, a gente já falou sobre vários pontos. Hoje nós estamos falando sobre críticas e nós tínhamos até falado que nós iríamos falar sobre resultados na última live, só que nós optamos por trazer o tema de críticas, até porque numas conversas e vivências que nós tivemos, nós trocamos uma mensagem de WhatsApp e falamos, poxa vida, então vamos mudar a ideia e deixar o resultado por último, que de repente o resultado a gente já sabe, o meio que um caminho do andamento, mas as críticas, elas são importantes, porque eu vou te dar um posicionamentinho agora que se de repente você se identificar com essa live aqui, ela é para você conhecer, mas o seu mindset tá na outra live. Então vamos lá. Se você, na hora da crítica, você as ignora e muitas vezes acaba tendo uma reação de que você acaba se revoltando, tomando como negativo aquilo, essa live é exatamente a que você não pertence. Nós temos aqui um mindset fixo, se você se identificou com isso que eu acabei de falar. O importante é o mindset de crescimento, que nós vamos falar só sobre ele, então é importante ficar atento
nisso, que ó, de repente você, nas críticas, mas eu não ajo dessa forma. Então, é que nós estamos falando de um mindset que você não está ainda trabalhando nele. Então, atenção nisso, que é muito importante. Quando alguém de mindset de crescimento recebe uma crítica, ele acaba sempre estudando sobre aquela crítica no espaço curto de tempo que ele tem, e naquele discernimento que ele tem, ele vai sempre tentar tirar algo de bom daquilo. Sempre. A crítica é ruim? Ela é. Mas depende de qual é o filtro e a lente que você está utilizando para enxergar aquela crítica. Se você tiver com a lente errada, aquela crítica vai chegar para você embaçada. Vai chegar para você numa situação que talvez você não consiga ver nitidamente o tão poderosa que ela é. Aquela crítica pode ser transformada em algo que vai te impulsionar e algo que vai fazer você crescer. Só que isso, somente você vai ter condições de ter essa informação chegando até você, discernir sobre isso e ver o caminho correto a seguir, levando em conta aquela crítica que é algo negativo, né? Vamos colocar um aspas aí, mas ela vem para te ajudar a crescer. Então, muita atenção nisso, que a crítica, ela é, todos vamos receber críticas, mas essa crítica é muito importante termos a maturidade e também saber como agir para que você possa chegar a um conteúdo muito mais positivo e ao qual vai fazer com que você se use daquela crítica como um trampolim. É isso aí, Jeff? Sim, pegando essa visão que a Leia acabou de dizer, é essencial que você saiba que realmente a visão como você torna a pegar a informação, ela é fundamental para saber como você vai direcionar a sua ação. E algo muito importante é entre ação e reação. Muitas pessoas, elas reagem a todas as informações que chegam. E por isso que muitas vezes elas sofrem consequências por elas não saberem a ação a qual deve ser tomada. Quando você pega e reage a algo, você reage no instinto. E algo instintivo é algo que vem de forma grotesca, rápido, e muitas vezes é tomar a decisão de forma equivocada. Um exemplo, uma pessoa que recebe aí uma crítica e ela não tem muito bem fundamentado o mindset dela de crescimento, ela pode gerar nela uma raiva e essa raiva passar para uma agressão física. Ou até mesmo ela gerar dentro dela ali um instinto deprimido e ela se automutilar o seu sentimento por causa de uma crítica. Então, qual o poder que você está dando a uma pessoa para poder ela ter tamanha autoridade sobre como você deve agir ou como você deve pensar? Jefferson, e como é que eu vou filtrar isso? No momento que você começa a entender esse mindset de crescimento, você começa a mergulhar para dentro, você começa a entender a sua identidade e que a sua identidade ela é formada por algo que é fundamental, que ela não é ali moldada pela opinião dos outros. Você tem o que o Ale já falou em algumas outras lives, princípios. Princípios são bases a qual ela é fundamentada e que ela não pode ser ali retirada rapidamente nem facilmente. Por isso que você tem uma casa pilar. O que é um pilar? É algo que sustenta a amarração de uma casa. Aquela casa ela está amarrada e solidificada sobre pilares. A sua identidade ela vai estar solidificada dentro desses pilares e que uma opinião ela não vai vir ali para te destruir se você souber filtrar ela com a perspectiva de visão correta sobre isso. Por isso que uma pessoa que diz que você não é uma pessoa legal, você acabou sendo uma pessoa ignorante, você é uma pessoa horrível, essa é uma visão que ela tem sobre uma atitude tomada. Aquela atitude pode sim ser modificada, mas quem tem um mindset fixo, ela acredita que aquilo é ela, que aquela opinião reflete nela. Já o mindset de crescimento não entende que foi uma atitude e que aquela atitude pode ser reeditada. E aí que você utiliza esse mindset de crescimento para pegar algo que veio sobre você como algo ruim e
diz, eu agora preciso modificar. Eu reconheço, identifico que falhei sobre esse ponto e esse ponto precisa ser adaptado. E nós temos aí alguns exemplos. Eu vou puxar um filme aqui bem interessante. Quando você pega aquele filme, ele fala sobre um rapaz que ele toca música e que ele precisa se tornar um excelente músico. Só que para ele chegar até esse ponto, ele é chamado pelo seu alimentor e professor, muitas vezes de pessoa que não está dedicando como deveria, e muitas vezes o professor é rapidamente áspero sobre ele, e ele toma aquilo ali para ele como se fosse que o professor queria denegrir ele, mas o professor queria apenas polir ele para o máximo que ele poderia entregar. Só que ele toma aquelas informações como algo emotiva e gera nele ali uma raiva e um rancor para poder fazer com que o professor seja arrancado da escola. Ele consegue, mas acaba que com o passar do tempo, ele vê que ele precisava daquele professor e com o tempo ele encontra o professor já trabalhando em outra área e ele pergunta como é que está. Ele disse que não conseguiu desenvolver a melhor performance dele na música, e aí ele pede para o professor voltar. Jefferson, como assim uma pessoa que antes pediu para poder tirar, arrancar, pediu novamente para voltar? Aí é onde está o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele não está preso e condicionado a ficar no erro. Se você falhou, ele não se prende à falha, ele não se prende àquele, ele vai lá, recupera-se e corrige o erro cometido. E o que é que você fala sobre isso aí, Alex? Isso que o Jeff colocou é bem interessante para a gente tentar compreender. Mas o que nós queremos aqui é que você entenda que o mindset de crescimento, ele acolhe realmente as informações que chegam a ele. Só que ele não deixa com que ela o diminua. Ele não vai deixar com que ela atrapalhe o tipo de pessoa que ele é. Princípios. A base de tudo, né? A base, como a gente sempre fala, a base é o alicerce. Ele não tem como ser alterado, porque se a sua base for uma base forte, pode vir qualquer adversidade no meio do caminho, você não vai se influenciar, não vai se deixar abater por uma situação ou outra. Às vezes você pode se entristecer. Alguém que tem um mindset de crescimento, ele vai se entristecer, sim. Mas o se entristecer, ele tem um tempo curtinho de tudo, mas tem. Mas ele é importante você entender, porque às vezes você fala assim, poxa, eu estou tentando mudar meu mindset, eu quero crescer, eu quero não ficar mais tendo esse mindset fixo comigo, eu quero me libertar das amarras, eu quero quebrar as correntes dessas âncoras que ficaram comigo por todo esse tempo da minha vida. E eu não consigo, porque agora eu estou me entristecendo com isso, agora eu estou sentindo essa forma, fiquei nervoso com uma situação de uma pessoa ou outra, mas isso aí acontece. Uma coisa que vocês vão ter que entender, se caso o seu mindset é o fixo, e você está tentando virar essa chave para o mindset de crescimento, isso leva tempo. Uma raiz que já está profunda, que cresceu, você não tem como pegar e de uma hora para outra cortá-la de uma vez e virar a chave para um outro processo. Quanto tempo isso vai levar para que eu consiga mudar isso? Depende muito de você, da sua resposta, da forma que você age em tudo. Às vezes, 3 meses, 6 meses, às vezes 5 anos. Tudo vai depender realmente de você. Poxa vida, 5 anos é muito tempo. Sim, nós aqui não estamos falando nada em nenhum momento de coisa fácil. Porque se tudo que você pensar tá ligado no fácil, você tá lá no outro grupo, no mindset fixo. A gente está falando de crescimento. O crescimento você vai ter que praticar o quê? A aceitação do que está acontecendo. E qual é a mudança que eu devo fazer? Isso é o princípio de tudo. Aconteceu isso? Perfeito. Foi ruim? Foi. Tudo bem. Qual a mudança que eu tenho que fazer? Qual é a forma que eu tenho que agir para que tudo mude a partir deste momento, do ponto onde eu estou? Lembra que o Jeff falou lá no começo do estímulo que a pessoa acaba tendo e depois ela dá uma resposta.
Agora eu vou colocar para você uma situação que eu brinco que é assim, a chavinha que você tem que prestar atenção entre o estímulo que o Jeff falou e a resposta. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Estímulo, resposta e esse espaço. O que nós queremos é que você tome as rédeas e nesse espacinho que ficou aqui é o poder de escolha. Estímulo, resposta. Bateu, levou? Não deu nem tempo, né? Foi rápido, né? A pessoa não teve tempo de pensar no que ela ia falar. Estímulo, resposta, poder de escolha. Então, o que eu faço ali? Eu assumo o controle. Nesse momento, eu posso escolher o tipo de resposta que eu quero, eu posso escolher o tipo de ação que eu quero, eu posso escolher qual é a influência que aquilo vai ter em mim, na minha vida, no meu momento, na minha situação atual. Porque ser uma pessoa boa ou ruim é da pessoa. Ser uma pessoa que é correta, justa ou incorreto está da pessoa. Mas ela está naquele momento, porque ela foi tendo situações ao qual levaram ela ali. Então você tem que tomar cuidado e o seu momento deve ser: eu quero assumir o controle de tudo, as rédeas da minha vida. Primeiro ponto, beleza. Qual é a situação agora? Eu tenho que ter o poder de escolha. Perfeito. Outra situação, o que eu tenho que fazer? Parar de tirar as conclusões do que é o meu discernimento. Por quê? O meu discernimento está ligado nas conclusões que eu já tinha e nas vivências que eu já tinha. Então, eu tenho que tentar mudar isso. Aí que entra a chave que eu falei para vocês, que pode demorar pouco tempo ou muito tempo. Porque como você vai ter que mudar algo, muitas vezes a sua mentalidade, a sua mente vai te dar aquele puxãozinho. Não, mas é assim. E aí você vai ter que realmente conseguir conduzir ao ponto de não, é dessa forma que eu quero. Então, essa situação é uma situação que é de você, mas foi instaurado em você. Vou te dar um exemplo disso, um exemplo real. Uma pessoa, essa pessoa é meu pai. Olha só, meu pai. Então eu vou falar de uma situação que vem direto de encontro com o que a gente está falando. Estou falando um exemplo. Meu pai tinha uma situação de ele trancar a porta e achar que a porta teria que ser revista, se estava trancada mesmo. Talvez ele sofreu alguma situação de tentativa de assalto em algum momento e aquilo ali ficou nele. Então, só que na minha infância, mesmo quando eu trancava a porta, ele, trancou a porta, vai lá dar uma olhada, trancou a porta, vai lá dar uma olhada, e aquilo lá entrou em mim. E isso me acompanhou até o momento que eu comecei a entender que isso é dele e que não tenho que trazer para mim. E que isso é uma coisa que não me agregava, e sim me atrapalhava. Então, foi fácil a mudança? Claro que não. Não tem como. Porque eu tive isso, a raiz foi entrando. Então, demorou. Em alguns momentos eu trancava a porta, já virava as costas, saía. Em alguns momentos eu trancava a porta, depois ia lá e tava uma tentadinha que a minha cabeça já, puxa, não, e a porta trancada? Essa porcaria que acontece conosco é a nossa mente tentando nos controlar. E para que você possa ter uma ascensão, um crescimento completamente fora, a sua mente não pode controlar. Você tem que estar livre. E para estar livre, é aquela situação que a gente brinca, ser como criança. A criança está livre, ela não tem limites, ela não tem nada que possa atrapalhar aquela situação que ela está desenvolvendo e ela não pensa nas situações de consequência. Como adultos, nós vamos pensar como consequência no que teremos, né? Mas sermos livres para poder escolhermos vai fazer com que essa lacuna, esse ponto,
entre o estímulo e agora eu ter a escolha, esse espaço ao qual não teve som agora é o meu poder. É nesse espaço que a gente tem que agir. Nesse espaço que não existe o som. Ali que eu falo, não, eu tomo as rédeas daqui e eu vou conduzir. Então, o que nós queremos? Que cada um de vocês tomem essas rédeas e façam a diferença. Na vida de vocês. Ah, eu vou me comparar com quem? Você pode ter um modelo, não comparação. Porque a única comparação que você tem é você chegar no seu espelho, olhar e ver que você melhorou um pouco do que foi ontem, um pouco mais do que era anteontem, muito do que era alguns meses e incrivelmente do que era um ano atrás. Essa é a mudança que vocês têm que esperar e ver de vocês. É isso aí, né, Jeff? Dentro da crítica, isso que a Lei falou é muito importante. Eu vou trazer aqui ferramentas que vão trazer formas de colocar isso em prática. Algo muito importante é você, no momento que você está aí fazendo esse ponto em que a Lei disse que é a parte onde tem o espaço de fazer a ação, você tem que questionar, pergunte-se, por que eu vou agir dessa forma? Qual a resposta que vai vir conforme a ação que eu vou tomar? Então, você vai perguntar o seu porquê e vai perguntar depois qual a intenção, qual a minha intenção através disso. E depois você vai perguntar qual o resultado que virá com isso. Partindo desses 3 pontos, toda a ação que você for tomar vai ser uma ação já com uma função que vai ter um resultado premeditado. Jefferson é ruim ter um resultado premeditado? Não, pelo contrário. Todas as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas lidam já com uma ação que ela pensou e viabilizou. É como se fosse um jogo de xadrez. Eu gosto muito de trazer o xadrez que você, quando está jogando, por mais que as peças no tabuleiro não se mexam, você, na sua mente, já fez aquela jogada N vezes, fazendo com que o peão ele salte a casa certa, ou o cavalo, até mesmo o bispo, ele vá para vários locais para que você alcance a melhor resposta para poder alcançar o rei da checkmate. Também na sua vida, no momento que você vai agir, você tem que ter essa intuição. Primeiro, perguntar por que você vai fazer aquilo e qual é a intenção. Depois você vai ver qual o resultado que virá com isso. Dentro dessas 3 ferramentas, vai fazer com que você viabilize essa informação de lidar com a crítica. Porque antes que você torne a fazer uma reação, você vai ter uma ação que você vai saber qual o resultado. E aí você não vai estar mais preso à manipulação ou até mesmo à opinião dos outros. Porque ali você vai fazer algo de forma que a sua cabeça verificou o que vai ser o resultado. Vai ser mais fácil você lidar com esse tempo e essa brecha que você tem aí. Porque muita gente pode estar falando assim, ali, tá certo, mas como é que eu vou parar na hora que eu estou sentindo raiva e vou fazer isso? Agora, quando você fizer essa pergunta, automaticamente você vai parar. Você vai dizer, rapaz, o que é que eu vou fazer? Será que tá certo o que eu vou fazer? E aí sim você vai ganhar essa brecha. Porque muita gente acha que o silêncio é um problema, ali. Só que o silêncio é sua melhor ferramenta. Porque as pessoas aprenderam que falar é uma resposta melhor do que o silêncio. Só que não. O silêncio ele é a melhor resposta que você pode dar. Porque enquanto você está em silêncio, você é como se tivesse uma ferramenta ou um trunfo na mão. É como se fosse uma jogada a qual o outro não sabe qual você vai colocar na mesa. Se for o xadrez, ele não sabe qual é o peão ou até mesmo ali qual você vai jogar, seja o bispo ou o cavalo, dentro da parte ali do xadrez. É importante o que o Jeff falou também, que assim, o Jeff falou de um jogo que demora tempo. Então, você tem a necessidade de ter tempo para desenvolver. Quando a gente consegue ter um controle sobre o nosso espaço de resposta, né? A gente estava falando sobre essa questão da resposta, nós criamos a oportunidade
incrível de criar a nossa própria realidade. Ah, vou viver num conto de fadas? Não, é criar numa realidade diferente. Então, as críticas que você tiver, negativas que forem e até muitas vezes ríspidas, de uma forma infantil, de uma forma grotesca ou grosseira demais, você não pode em nenhum momento dar valor. Porque na crítica, mas você tem que tirar um discernimento dela. Mas o valor da crítica, por que eu digo que não pode dar um valor para ela? Porque quem te criticou, ela usou os filtros dentro da realidade dela. Ela usou as lentes dentro do que ela enxerga. Então você tem que tomar cuidado, porque se eu for ali do lado do Jeff, que ele tá lá na pontinha do Brasil, né, mano? Então não tem como fazer isso, que eu tô no estado de São Paulo e ele no Rio Grande do Norte. Mas se eu pegar e for lá e sacar o óculos dele e colocar em mim, a minha visão não vai ser perfeita. Porque o modelo é para ele. Como a sua vida. O modelo é seu. Por isso que você pode criar a sua realidade e fazer da sua vida uma coisa estupenda. Mas é só você que tem esse poder de fazer. As críticas tem que passar por um filtro daquele que a gente conhece, às vezes, de fazer café. Faça com que ele passe ali e tire só as coisas boas. Faça com que realmente aquelas críticas que chegaram até você, passando pelo seu filtro, tendo consciência do que está acontecendo, usando a sua lente nova, aí você consiga discernir qual é a mudança. Porque todas que chegarem até você, novamente coloco, elas estão no modelo, vivências, filtros daquela pessoa. Então, ela vai te colocar algo de acordo com o que ela tem, não de acordo com o que é a sua realidade. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, que é importantíssimo a entender isso, porque você pode entrar num beco sem saída. A partir do momento que você responder a algo de uma forma que você toma para você uma coisa que não é sua. Então, tem que ficar realmente muito, muito atento. É isso aí, Jeff. Com certeza. E você que está aí no Instagram, queria agradecer a oportunidade, Ale. O pessoal que está no YouTube, deixe o seu like e compartilha esse vídeo para que possa chegar a outras pessoas, que assim nós possamos distribuir e agregar na vida de cada um deles através dessas informações que foram liberadas aqui, e com certeza vai fazer com que ele mude essa mentalidade fixa para o mindset de crescimento. E é isso que o canal O Acesso tem aí para trazer para você uma transformação não rápida, mas sim que vai vir pautada em resultados aí fixos que você vai conseguir verificar, porque muitas vezes a gente tem aí como não alcançar algo, mas a gente traz aí diariamente informações que pode ser colocada no seu dia a dia e você vai sim conseguir ver aí o resultado todos os dias, prática a prática. Essas lives que nós estamos fazendo e o canal, eu estou falando das lives porque estão todas ao vivo no Instagram. Agora nós começamos a desenvolver, mas nós já temos todo um conteúdo criado no YouTube, no canal O Acesso, mas agora no Instagram vocês vão poder me acompanhar por aqui, acompanhar o Jeff no canal deles. Aí a gente está sempre tendo esse bate-papo para explorar um pouco mais o conteúdo numa outra visão, numa outra ótica, mas você tem que realmente entender sobre isso, mudar a sua chave e começar a crescer. E na verdade não é, a gente fala de mudar a chave, mas isso, você muda a chave? Não, você só dá uma volta nela, não é isso? E a partir do momento que você dá essa volta, quer dizer que é uma coisa que já existia, tanto que você pode ficar indo e voltando muitas vezes. Então, o que acontece? Você já esteve diretamente ligado ao mindset de crescimento. Você virou a chave em algum momento e foi para, infelizmente,
um mindset fixo. O que nós queremos? Que você vire a chave, voltando ao que você já tem dentro de você. Que os medos, receios, amizades, familiares e todas as vivências que vocês tiveram moldaram para essa realidade. O bate-papo, como a gente falou, são lives de 30 a 35 minutos no máximo. Nós estamos com o nosso tempo já estourando, mas deixe os comentários. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Agradeço novamente, mas coloque seu joinha para a gente entender que o conteúdo é relevante. Indique para quem precisa ouvir isso, que é importante. No Instagram, obrigado demais por estar nos acompanhando. Agradeço imensamente toda a companhia, todas as segundas e quintas-feiras, às 15h30. Estaremos aqui ao vivo e depois você pode ver em qualquer momento, qualquer horário, qualquer disponibilidade